Nós estamos numa série de ministrações sobre a carta de Paulo aos Efésios. E hoje à noite nós vamos focar no capítulo de número 2. Capítulo de número 2, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Onde vamos ter uma reflexão na palavra de Deus para abençoar o nosso coração. Amamos a Bíblia, honramos a Bíblia, cremos na Bíblia, cremos que a palavra do Senhor nos sustenta, nos alimenta, nos dá ânimo, nos dá substância espiritual para podermos superar as dificuldades da vida, os problemas da vida. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Antes de lermos esse texto, olhe para cá, por favor, e preste atenção. Sempre foi um ideal dos homens, através da história, construir uma sociedade justa, uma sociedade que funcione. Esse sempre foi o ideal dos homens. Por exemplo, por que os sociólogos, a sociologia, estuda, por exemplo, o comportamento humano em sociedade? Porque o desafio da sociologia, o desafio dos sociólogos, é lidar com os conflitos sociais, com as diferenças, com os problemas, lidar com a questão da injustiça, da opressão entre as próprias pessoas. Por exemplo, tem um livro escrito por um homem chamado George Orwell, que é conhecido como A Revolução dos Bichos, um livro que foi escrito no ano de 1945, talvez algumas pessoas aqui já leram este livro, é uma crítica à sociedade. Esse escritor, ele imaginou uma sociedade de bichos, e esses bichos se revoltam contra o dono deles, e eles colocam uma forma de se autogovernar, e depois eles mesmos começam a oprimir um ao outro, e essa é a moral do livro, de que os homens sempre tentam encontrar uma saída para os problemas sociais. Os homens sempre tentam encontrar uma saída para gerir as diferenças, as dificuldades que há na sociedade. Por exemplo, nós estamos vendo agora uma guerra insana acontecendo no Oriente Médio, em pleno século 21. Em pleno século 21, quando a ciência está adiantada, quando a tecnologia está adiantada, quando a medicina está adiantada, quando nós vemos os milagres da tecnologia, mas nós vemos que a moral do homem, as pessoas ainda são sanguinárias, são violentas, são injustas. As pessoas ainda lutam, por exemplo, por causa de uma convicção religiosa. Então, queridos, qual é o grande problema da sociedade, o grande dilema da sociedade, o grande conflito da sociedade? É que os sociólogos, os psicólogos, os políticos, os líderes não conseguem resolver os problemas de conflitos na sociedade, os problemas de guerra, os problemas de divisão, os problemas de opressão na sociedade. Isso tem desiludido os homens. Isto tem gerado uma frustração na mente, no coração de líderes, de pessoas que não conseguem entender o comportamento humano. Como pode, por exemplo, pessoas degolarem um bebê? Como pode, por exemplo, terroristas bárbaros estuprar, matar pessoas inocentes? Como pode uma sociedade como a nossa, que temos tantos avanços tecnológicos, e famílias estão sendo destruídas, pessoas estão divididas em família, pessoas lutam por ideologias, pessoas brigam por causa de posição política, pessoas se humilham umas às outras porque acreditam naquela ideologia e colocam a ideologia acima do ser humano.
colocam as suas ideias acima do ser humano e querem impor a sua ideia e acabam gerando divisão, gerando contenda, gerando crise, gerando conflitos. Esta é uma realidade da nossa sociedade. Agora preste atenção, por favor. A Epístola aos Efésios, ela fala de uma nova criação. Diga comigo, nova criação. A nova criação em Efésios, que Paulo, usado pelo Espírito Santo, coloca, é a igreja de Jesus. Porque em meio a todas as diferenças da sociedade, em meio a todos os conflitos, em meio a uma sociedade injusta, uma sociedade desiludida, uma sociedade que não consegue conviver bem entre si, a Bíblia nos mostra um quadro otimista. E esse quadro se chama igreja. A igreja de Jesus, o povo de Deus, a igreja fundada por Jesus, inaugurada por Jesus, ela está no mundo, ela está no sistema, ela existe dentro da sociedade, mas a igreja tem uma missão. Quando eu falo de igreja, estou falando sobre você, sobre mim. A igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão, a missão de fazer diferença nessa sociedade. A igreja não pode ser como o mundo. A igreja não pode reproduzir os padrões de comportamento do mundo. A igreja não pode reproduzir padrões de injustiça do mundo. Por quê? Porque a igreja é eclésia. O que é eclésia? A palavra eclésia é chamados para fora, escolhidos para sermos uma comunidade diferente. Fomos chamados, fomos salvos, fomos libertos do mundo para reproduzirmos um outro tipo de padrão, um outro tipo de comportamento. Igreja de Jesus, sal da terra, luz do mundo, uma igreja que reflete a sociedade, o caráter de Cristo. Quantos entendem isso, digam amém. Vamos para o texto. Efésios capítulo 2, versículo 11, a partir do verso 11, a palavra do Senhor diz assim, Efésios 2 e 11, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita do corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Quantos dizem amém?
Alexandre, melhora só um pouquinho o retorno aqui, por gentileza. Queridos, esse texto é um texto muito interessante, porque ele mostra um fator especial sobre a igreja. E o fator que esse texto mostra é o fortalecimento da unidade da igreja. O que Paulo está ensinando aqui nesse texto para mim e para você? Paulo está dizendo que nós somos uma comunidade diferente. Vou repetir, nós somos uma comunidade diferente. A igreja não se pauta pelos valores do mundo, a igreja se pauta pelos valores de Deus. E Paulo está mostrando aqui como ser igreja do ponto de vista de Jesus. Como ser igreja que se fortalece na unidade, que se fortalece na comunhão. Paulo está mostrando aqui, queridos, um modelo da igreja que se difere do mundo, um modelo da igreja que faz diferença do mundo, um modelo de igreja que faz diferença no mundo, uma igreja fortalecida na unidade. Aí você pergunta, pastor, como nos fortalecer na unidade? Porque a maior estratégia do diabo, preste atenção que eu vou te dizer, a maior estratégia do inimigo é tentar dividir a igreja. Se ele nos dividir, ele vai nos enfraquecer. Qual é a grande estratégia do nosso inimigo, do nosso adversário? É colocar um contra o outro. É minar a nossa unidade, a nossa comunhão. Porque ele sabe que a força da igreja, o impacto da igreja, a diferença que a igreja faz é quando ela está unida. Quando ela tem a mesma visão, quando ela tem o mesmo propósito, quando ela tem a mesma direção, quando ela tem o mesmo espírito. Mas quando nós perdemos esta essência da unidade, de sermos um só povo, de termos uma só visão, um só espírito, e quando entra sutilmente na igreja diferenças, quando começa a entrar na igreja, nos relacionamentos, preconceitos, diferença, isso começa a minar a nossa força e o mundo olha para a igreja e não vê diferença. Queridos, a diferença do mundo para a igreja não é só de indumentária. Tudo bem, nós temos que nos vestir de forma decente, mas a grande diferença não é só no exterior, não. A diferença também, ela nasce do interior, é mentalidade diferente do mundo. Porque se nós reproduzirmos o modelo do mundo, então, queridos, para que nós estamos aqui? Eu vou voltar a repetir. Se nós, como igreja, estamos imitando o modelo de pensamento do mundo, de comportamento do mundo, de estilo de vida do mundo, o que nós estamos fazendo aqui? Jesus disse que se o sal perde o sabor, se torna insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e descartado. Então, uma igreja que se parece com elementos, princípios, estilo de vida do mundo, é uma igreja sem poder, é uma igreja que não influencia, é uma igreja que não faz a diferença, é uma igreja que não salga, que não ilumina, é uma igreja que não está influenciando. Mas a verdadeira igreja, a igreja de Jesus, a igreja idealizada por Ele, a igreja edificada na rocha, ela é um luzeiro no meio das trevas, porque ela mostra a diferença do mundo, ela tem um valor e padrões diferentes do mundo. Quantos me entendem isso, digam amém. Quantos entendem, digam amém. Então, em primeiro lugar, como ser uma igreja unida, forte, relevante, que faça a diferença. Paulo nos ensina, pelo Espírito Santo, que primeiro nós temos que vencer as barreiras da religiosidade.
Repita comigo, diga vencer. Diga mais forte, vencer as barreiras da religiosidade. Sabe o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo na igreja de Éfeso um fenômeno muito difícil. Porque, se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje que a igreja nasceu essencialmente de judeus. Como que o cristianismo nasceu? Quando Jesus ressuscitou e os primeiros discípulos começaram a pregar a fé cristã, para o judaísmo, o cristianismo seria apenas uma seita do judaísmo, um braço do judaísmo. Então se converteu essencialmente os judeus, aqueles que eram originários do povo da promessa. Mas quando o evangelho, lá no dia de Pentecostes, estão lembrados do dia de Pentecostes, sim ou não? No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que havia povos de todas as tribos e nações, e ali eles receberam o Espírito Santo. E a igreja começou a proliferar, a entrar no mundo gentio. Acontece que gentio e judeu era como palestino e judeu hoje. Eles não se falavam, eles se odiavam, eles não se gostavam, eles tinham rincha. O judeu não gostava de gentio, os judeus se achavam melhores do que os gentios, os judeus se achavam superiores aos gentios, os judeus se achavam mais santos que os gentios. Mas aí começou a acontecer o que, pastor? Dentro da igreja começou a ter crentes judeus e crentes gentios. Crentes que eram judeus e crentes que eram gentios. E eles tinham que congregar juntos, cear juntos, cantar juntos, congregar juntos. O que começou a acontecer na igreja? Barreiras, preconceito. O irmão que era judeu se achava melhor que o outro. O irmão que era judeu não aceitava falar com gentio. E começou a acontecer barreiras e divisões dentro da igreja. Quando começou a acontecer barreiras e divisões dentro da igreja, Paulo, usado pelo Espírito Santo, começou a ensinar que na igreja não existe e não deve existir barreiras e diferenças. Paulo começou a colocar que quando recebemos Jesus, Deus, o Espírito Santo, também nos aproximamos dos outros. Conversão não é só numa direção. Você se volta para Deus e se volta para o outro. Você se converte a Deus e se converte ao irmão no sentido de amá-lo. E Paulo mostra aqui, queridos, que nós, quando chegamos à igreja, lavados pelo sangue, comprados pelo sangue, nós recebemos uma nova identidade. E a nossa identidade agora é de povo de Deus. Nós não somos classificados por ideologias políticas ou de outras preferências. Antes das ideologias, antes da cor da sua pele, antes do seu extrato ou da sua origem social, antes disso, nós todos somos povo de Deus. Nós temos uma nova identidade. Por isso, na igreja não existe e não deve existir preconceito. Na igreja não deve existir barreiras. Na igreja você não deve brigar com o teu irmão por causa de ideologia política. Porque antes de você ter uma ideologia política, você tem uma identidade. Antes de você ter preferências pessoais, você tem uma identidade coletiva. E a sua identidade coletiva é: você pertence ao povo de Deus, você pertence ao corpo de Cristo, você pertence à igreja, nós somos igreja.
E a igreja, queridos, é um lugar de reconciliação. Igreja não é lugar de preconceito. Ei, presta atenção. Igreja não é lugar de julgamento. Eu acho que aquele ali vai para o céu. Não, aquele ali é mais ou menos. Ele vai chegar na porta do céu. Não, aquela lá, não. Não, igreja não é lugar de você ficar julgando as pessoas. Igreja não é lugar de você ficar classificando as pessoas. Nós temos um defeito muito grande. Quando eu falo nós, eu estou me incluindo e estou incluindo todo mundo. A gente, quando vai falar com uma pessoa, a gente começa a classificar a pessoa. E a gente começa a falar, não, esse é gente boa. Não, esse não é gente boa. Não, esse deve ter não, esse, aquele outro. Não, isso acontece dentro da igreja. Não, olha, eu acho que aquele ali é mais santo que aquele. Eu acho que aquela irmã ali não é tão santa como aquela. Aquele ali, ele é melhor do que o outro. E nós começamos a classificar as pessoas, mas dentro da igreja não pode haver isto. A igreja de Jesus só tem uma identidade: nós somos o povo de Deus, nós somos o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, e dentro da igreja não pode haver barreiras, dentro da igreja não há julgamento, porque aqui nós somos o povo da reconciliação. Amém? Amém. Nós somos o povo do perdão. Nós somos o povo que acredita na obra que Deus está fazendo na sua vida. E na igreja, às vezes, coisas tão pequenas e insignificantes nos dividem. Eu não vou falar com aquele irmão não, porque eu não gosto muito do jeito que ele fala. Eu não sou muito com aquela irmã não, porque eu não gosto muito da cor do vestido que ela veste. Não, eu não vou andar com aquele irmão não, porque eu não gosto do time que ele torce. Olha, foge daquele irmão, porque ele vota num partido aí, ó. Esse partido eu não gosto dele, então porque eu não gosto do partido do irmão, então eu não gosto do irmão também. Olha, eu não vou. A gente começa a criar tantas barreiras, picuinhas, coisas pequenas. Começamos a valorizar coisas tão pequenas, tão insignificantes, irmão, tão medíocres, tão pequenas, que vão nos dividindo. Mas nós temos que entender aquilo que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando que antes de ideologia, antes de preferência, antes de estilo pessoal, nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Você é povo de Deus. Então, olhe para o seu irmão com graça. Enxergue ele pelos olhos de Deus e não pelos olhos humanos. Enxergue ele pelo olhar da graça, pelo olhar do perdão, pelo olhar da misericórdia, pelo olhar da reconciliação, porque nós somos o povo da reconciliação. Aqui é o lugar de histórias serem contadas de maneira diferente. Aqui não é o lugar de se julgar nem descartar ninguém. Aqui é o lugar de abraçar, de perdoar, de reconciliar e dizer: somos todos povo de Deus. Quantos recebem esta palavra, digam amém. Digam amém. Como se fortalece a igreja e como nós podemos ser igreja que Jesus idealizou. Eu nasci na igreja, irmãos. Aliás, eu nasci no hospital, mas desde pequenininho eu estou na igreja. Minhas primeiras memórias na vida é de estar dormindo num banco de igreja, que meu pai e minha mãe levavam a gente para a igreja, e eu pequeno dormia no banco da igreja, embaixo do banco da igreja. Eu amo a igreja, eu cresci na igreja, nela eu me tornei quem eu sou, e em todos esses anos vivendo igreja, eu tenho vivido dois lados. O lado lindo de ser igreja, de ver histórias de vida mudadas, casais restaurados, famílias abençoadas,
crianças acolhidas, jovens abençoados. E eu tenho visto o outro lado também, pessoas feridas dentro da igreja, pessoas injustiçadas dentro da igreja, pessoas acusadas dentro da igreja, pessoas feridas pela igreja. Existem milhões e milhões de pessoas desviadas que estavam um dia na igreja e foram feridas, foram julgadas, foram classificadas, foram apontadas como não dignas. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós nos afastamos do espírito do evangelho, quando nós nos afastamos do propósito de Jesus para a igreja, nós criamos crentes justiceiros, pessoas caluniadoras, fofoqueiras, que acusam o outro, que julgam o outro, que querem ser juízes do irmão e classificar quem vai para o céu, quem não vai para o céu. Existem milhares de igrejas assim, existem milhares de pessoas feridas pela igreja, porque não entenderam o espírito do evangelho, não entenderam o que é ser igreja. Mas eu louvo a Deus, porque nós, ADETE, não somos assim. Nós somos uma igreja acolhedora. Aqui tem lugar para você. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão e irmã, jovens, quem quer que me ouve aqui esta noite: quanto pior aqui, melhor é para Jesus. Aqui não é uma igreja de perfeito, aqui não é igreja de santo, aqui não é hospital de pecado, aqui não é hospital, aqui não é clube de santos, aqui é hospital de pecadores. Esta igreja não está aqui para julgar você, esta igreja não está aqui para colocar um fardo em você e classificar você, se você é santo ou você não é santa. Não, esta igreja está aqui para estender as mãos e dizer para você: nós vamos chegar juntos no céu, nós vamos chegar juntos no céu, nós vamos te ajudar, nós vamos te abençoar, nós vamos orar por você, nós vamos te ajudar a dar o próximo passo, porque a igreja é lugar de reconciliação. Onde estão os crentes pentecostais aqui? Onde estão os crentes pentecostais aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, uma lição para você: nunca julgue o outro. Não seja como aquelas duas meninas que estavam no ponto de ônibus, e uma muito santarrona olhou para a outra e disse: pelo tamanho do seu cabelo, eu acho que você é da Batista. A outra disse: pelo tamanho da sua língua, eu acho que você é da Assembleia. Não seja uma pessoa julgadora. Ame o seu irmão. Igreja é lugar de amar. Igreja é lugar de perdoar. Igreja é lugar de estender a mão. Igreja é lugar de pessoas que foram salvas pela graça e sabem que não são dignas e que precisam estender a mão para o outro. Quantos dizem amém? Por que fazemos isto? Porque nós temos uma origem. Olhe para cá. Isso aqui não é um ajuntamento de pessoas que formaram um CNPJ e resolveram criar uma ONG qualquer. Nós não surgimos porque algum sociólogo na história teve uma ideia de criar uma comunidade chamada igreja. A nossa origem não é uma origem étnica. Aqui não existe pessoa só de uma cor, oriunda só de uma origem social. Não. Nós temos uma história. Nós temos uma origem, nós temos um fundamento, nós temos uma razão. Nós temos uma essência. Nós temos um DNA espiritual. Nós temos um fundamento para ser igreja.
Nós não estamos aqui, queridos, porque a gente se acha simpático, apesar de vocês serem muito simpáticos. Ninguém diz obrigado. Vou dizer de novo, eu acho vocês muito simpáticos, jovens. Geralmente quando a gente diz que o outro é simpático, a gente diz assim, obrigado, né? Mas não é porque, eu estou aqui porque o pastor Silas é muito gente boa, pastor Adeil, pastor Beck, então eu gosto desses caras, então a gente vai fazer um grupinho aqui, vamos reunir, vamos cantar um zininho, aí tem um homem que fica lá na frente dando uma palestra, depois termina. Não é isso, irmãos, há uma origem. Tudo aqui tem uma razão, e a razão nasceu há mais de 2000 anos. Um homem que o julgaram como um fanático da história. Um homem que para o Império Romano era apenas um líder de uma revolução. Um homem que para os judeus era apenas mais um dos embusteiros enganadores da história. Ele foi levado a um patíbulo da cruz. Prenderam suas mãos, furaram seu lado, colocaram uma coroa de espinhos nele, bateram nele, judiaram dele, escarneceram dele, zombaram dele, lhe deram um túmulo que um homem muito rico emprestou para ele. Mas este homem, que para alguns era apenas um profeta, um revolucionário, um fanático qualquer, a minha Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Ele não era apenas um homem, ele era Deus entre os homens. Ele não veio apenas como um profeta, tudo foi feito por ele, criado por ele, tronos, reinos, principados, oceanos, universo. Ele é a palavra que estava no início. E ele ressuscitou. E ele disse: edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele chamou aqueles que não eram para ser. Ele salvou e continua salvando pessoas como nós, pecadores ingratos, miseráveis, que merecíamos a eternidade para sempre sem Deus, que estávamos para sempre condenados a uma vida sem Deus, sem paz, sem esperança. Mas um dia Ele entrou na minha história, um dia Ele entrou na sua história, um dia Ele perdoou os nossos pecados, um dia Ele escreveu o nosso nome no livro da vida e nós passamos a ser igreja. E é por causa da cruz. Porque na cruz nós nos reconciliamos com Deus e com os homens. É por causa do sangue. Paulo explica aqui. Se queremos ser igreja, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, por favor. Se queremos ser igreja que Jesus idealizou, nós temos que valorizar o sacrifício da cruz. Se prega muito pouco sobre a cruz, se canta muito pouco sobre a cruz, se fala muito pouco sobre a cruz, porque aos poucos a igreja está se afastando da cruz, se afastando do sangue, se afastando da memória do sangue. Por que todos os meses nós pegamos um pedaço de pão e um cálice? Todos os meses. E na igreja primitiva era toda semana. Todas as vezes que eles se reuniam, Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Nunca se esqueça da sua origem. Eu vou dizer de novo, nunca se esqueça do seu DNA espiritual.
nunca se afaste um segundo sequer da essência da cruz. Nunca se esqueça que sem Ele você não é nada, não pode nada, não consegue nada, não chega a lugar algum, porque você é salvo, redimido, lavado, comprado, perdoado, salvo pela graça e pelo sangue. Quem é salvo pela graça não julga, não classifica, não cria barreiras, não aponta, não acusa, não segrega, não julga por roupa, ou por maneira de falar, ou por raça, ou por cor de pele, ou por preferência ideológica. Porque quem foi salvo pela graça sabe, somos um em Cristo. Pecadores redimidos, libertos e transformados pelo poder do sangue. Quantos podem adorar o Senhor por isso? Levante sua mão e diga glória a Deus. Levante sua mão e diga obrigado, Senhor. Levante a sua mão e dê glórias a Ele, porque você foi salvo, salvo pela graça, perdoado pelo sangue. Nós vamos chegar no céu. Muitos de nós com cicatrizes profundas na vida, com marcas, com dores, mas nós vamos chegar lá, porque só tem uma pergunta no céu. Quantas perguntas? Quantas perguntas? Quantas perguntas? Ele não vai te perguntar a cor da sua pele, ele não vai dizer qual ideologia você tinha na terra, ele não vai perguntar, você era de família nobre ou não? Uma pergunta: você creu no meu filho? Você creu no poder do sangue de Jesus? Os portais da eternidade se abrirão para pessoas que tiveram cicatrizes na terra, que não foram melhores do que os outros, nem foram perfeitas, mas se agarraram ao poder do sangue de Jesus e disseram: eu creio no sangue. Você pertence a Deus, sua vida é de Deus. Vou dizer de novo, você pertence a Deus. O céu é teu, a esperança é tua, porque você foi salvo pela graça. Então por que julgar? Então por que se achar melhor do que o outro? Então por que judeus não gostam de gentios e gentios não gostam de judeus? Porque Paulo diz, dos dois, ele fez um povo, pelo seu corpo e pelo seu sangue. E aí eu começo a terminar esta noite. Como ser uma igreja dos ideais de Jesus e fortalecer a unidade. Vença as barreiras da religiosidade, valorize o sacrifício da cruz. Tenha uma visão clara da sua identidade. Quem você é. 3 coisas Paulo coloca aqui. Primeiro, somos concidadãos do céu. Cidadãos de uma nova cidade. Temos uma cidadania que não é daqui, mas do céu. Nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma pátria. Muito embora você more numa cidade e você seja um cidadão brasileiro, mas antes disso, você é cidadão do céu. Você é cidadão de uma nova Jerusalém. Por isso, como cidadãos do céu, os nossos valores devem ser diferentes. Por isso não julgamos pessoas pela cor da pele, raça ou condição social. Todos que aceitam a Cristo, já somos cidadãos do céu. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Nós temos uma outra cultura, uma cultura que prevalece sobre a cultura brasileira ou qualquer outra, a cultura do céu. A cultura que rege a nossa vida não é apenas uma cultura humana, é a cultura do céu. Por quê? Porque somos cidadãos do céu. Quem somos nós, cidadãos dos céus? Aí Paulo diz que nós somos também família de Deus.
É por isso que eu repito uma frase, e eu continuo repetindo: igreja não é lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Repita comigo, diga igreja. Diga mais forte, vamos lá, vamos, anime, irmãos. Diga igreja, não é lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Você frequenta banco, você frequenta universidade, você frequenta empresa, você frequenta clube. Igreja você não frequenta, igreja você pertence. Nós somos a família de Deus. Somos cidadãos, somos família. Aí Paulo usa uma parábola linda, maravilhosa, e diz que nós somos edifício de Deus. Diga comigo, edifício de Deus. Diga mais forte, edifício de Deus. Mas quando você ouve falar de edifício, você pensa no edifício moderno. Mas os edifícios do tempo bíblico eram diferentes. Aí Paulo diz que o fundamento da igreja é o ensinamento dos apóstolos. Qual é o fundamento da igreja? Ensinamento dos apóstolos. O que mantém a igreja firme é o ensino. Por isso que crente bom é crente que vem do culto de terça-feira. Crente bom é crente que vem na escola bíblica discipuladora. Porque nós temos um fundamento, uma doutrina, um ensino. Nós não podemos ser analfabetos biblicamente, nós temos uma base, um ensino. Essa é a base do edifício. Aí Paulo diz que Jesus é a pedra angular. Olhe para cá, eu vou te explicar isso. Pastor, o que é uma pedra angular? O que é uma pedra angular? Sabe o que é uma pedra angular? Os edifícios de antigamente, eles tinham duas paredes assim, no meio tinha uma pedra que mantinha o edifício erguido. Se você tirasse aquela pedra, o edifício cai, o edifício vai ruir. Era a pedra principal, a pedra angular. Paulo está dizendo que Jesus é a pedra principal. Nós estamos edificados nele. Na igreja não há estrelas. Não existe estrelas na igreja. A única estrela que brilha aqui é a brilhante estrela da manhã que se chama Jesus. A igreja é sustentada pelo Senhor. Por isso os imperadores romanos não conseguiram destruí-la. Por isso ninguém pode acabar e destruir com você, porque o teu fundamento não está nos homens. Quem te segura não é pastor, quem te segura não é líder, quem te segura não é denominação. Você está nas mãos de Jesus. É Ele que te guarda, é Ele que te sustenta, é Ele que te protege, é Ele que te abençoa, é Ele que te guarda, é Ele que está com as mãos estendidas sobre você. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus, 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 Jesus. E ninguém mais do que Jesus. Ele é o nosso fundamento. Ele nos sustenta. Aleluia. Nós estamos seguros nas mãos dEle. Jesus não vai deixar você se perder. Eu vou dizer de novo, Jesus não vai deixar você se perder. Houve um tempo na minha história, muito jovem, que eu tentei desistir de Deus. Eu tentei de todas as formas desistir de Deus. Mas sabe que eu me torne feliz, que me faz feliz? Ele nunca desistiu de mim. Ele nunca vai desistir de você. Eu vou dizer de novo, Ele nunca vai desistir de você. Por mais que você fuja, Ele é a pedra principal. Ele sustenta a sua casa, sua família. Ele sustenta seus sonhos, seus projetos, seu amanhã. Há um amanhã lindo para você, porque Ele está no teu amanhã. As mãos dEle estão sobre você. As mãos dEle te amparam, te guardam, te protegem. Ele é o fundamento dos séculos. Ele é a rocha inabalável. Ainda que todos os demônios do inferno queiram destruir tua vida, eles não conseguem, porque é uma
pedra fundamental que sustenta a igreja, que mantém a igreja, que anima a igreja, que fortalece a igreja, que protege a igreja, que guarda a igreja. Aleluia. Aí Paulo diz que nesse edifício, o fundamento é o ensino dos apóstolos e profetas. Jesus é a pedra angular e nós somos pedras vivas, pedras ajustadas, umas com as outras, encaixadas. Não era como os tijolos de hoje, era uma pedra sobre outra pedra, 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 sobre outra pedra. Uma pedra junto com a outra forma o edifício que cresce. Sabe por quê? Olhe para cá e eu vou te dizer uma coisa: nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, porque é juntos que nós vamos chegar lá. Não há individualismo na igreja. Não há aquele que diz, eu me basto e consigo caminhar sozinho. Não, você é uma pedra viva, uma pedra que depende de outras pedras, edificados na rocha. Crescemos em amor, crescemos em temor, crescemos na presença do Senhor. Por isso somos igreja de Jesus. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Por isso não se afaste da igreja. Ei, você pode estar o crente mais fraco do mundo. Você pode não estar aguentando nada, mas não se afaste da igreja. A igreja espiritual é aqui, na igreja, no corpo de Cristo, que você vai vencer, que você vai triunfar, porque a igreja não é invenção de homens, igreja é um projeto de Deus. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração, por favor, repita comigo, diga Senhor Deus, diga mais forte, Senhor Deus, nesta noite, ajude-me, pelo teu Espírito, a vencer toda barreira, todo espírito de julgamento, de condenação, porque eu sou, diga mais forte, eu sou igreja, e igreja é lugar de perdão, de graça, de reconciliação. Diga Senhor Jesus, diga mais forte, Senhor Jesus, ajuda-me a valorizar o preço do teu sangue, do teu sacrifício. Diga Senhor Jesus, eu te louvo, porque eu sou um cidadão do céu, comprado, redimido pelo teu sangue. Diga Senhor, eu te louvo, porque eu faço parte da mais bela, da mais linda família que existe, a família de Deus. Diga Senhor Jesus, eu te louvo, porque eu faço parte do edifício espiritual edificado sobre a rocha que é Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor esta noite.